tarde, gente. Espero que estejam todos tendo uma ótima terça-feira. Este vídeo de hoje, eu vou fazer diferente de muitos assuntos que eu faço, né? Principalmente porque muita gente me tem pedido para falar de outras coisas além da religião. Hum, Outras coisas além da religião. Aí, assim, eu quero falar sobre superproteção. Eu já falei sobre narcisismo, então hoje eu quero falar sobre superproteção. Superproteção, assim, muitos psicólogos, não é? Muitos terapeutas falam que ela é muito danosa também para o desenvolvimento dos filhos. Eu digo isso como alguém. Minha mãe sempre. Muita gente comentou comigo assim: Atene, sua mãe tinha muita proteção com você, não tinha? E muitas vezes eu sentia essa superproteção vinda do lado da minha mãe. E eu digo: não é uma coisa benéfica. E para mostrar assim, a superproteção, ela é o extremo oposto da negligência. Aristóteles, não é? O filósofo grego, ele disse: a virtude está no meio. Então tem que haver um meio termo. Você não pode superproteger nem ser negligente. Todos os extremos são ruins. Tanto é ruim você ser liberal demais, quanto ser rígido demais. Tanto é ruim você mimar demais um filho, quanto é ruim você ser um carrasco. E tá claro, a gente sabe, né, que educar filhos não é uma tarefa fácil, mas assim, no caso de pais que cometem esse erro de superproteger, e temos que lembrar que os pais são seres humanos e que filhos não vêm com receita, não vêm com manual de instruções. A gente entende? E muitos pais também que hoje erram com os filhos, eles estão reproduzindo os erros que os próprios pais deles cometeram no passado. Mas a gente tem que lembrar aos pais superprotetores, vocês não são eternos. E seria bom que muita gente, antes de pensar em ter filhos, fosse fazer terapia. Seria muito bom que muita gente, antes de pensar em ter filhos, fosse fazer terapia. Porque muitas pessoas são cheias de problemas, são cheias de traumas, têm transtornos psicológicos por causa da maneira como foram educadas por seus pais. Da maneira como foram educadas por seus pais. Por exemplo, filhos de pais narcisistas, eles muitas vezes vão reproduzir comportamentos errados dos seus pais e vão depois agir da mesma maneira com seus filhos. Como a gente vê, criar filhos não é uma tarefa fácil. E a gente tem que admitir que muitas vezes a gente erra, mesmo com as melhores intenções. Mas no caso da superproteção, ela é uma coisa invasiva. E no caso da superproteção, ela é uma coisa invasiva. Muitos pais, a pretexto de que estão sendo cuidadosos, eles invadem a privacidade dos filhos, eles tratam como crianças, filhos já adultos. Olha, a superproteção, mesmo que ela venha vestida de amor e de cuidado, ela é prejudicial. Né? O que é superproteção? É proteger demais, é prender demais, é você chegar e não deixar que o filho tenha o próprio espaço dele. Eu mesmo, por exemplo, eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Minha mãe dizia: não, Atenea, você vai cair. Eu, com 12 anos, eu comecei que eu tinha esse negócio de cuidado. Até os 12 anos eu não fazia coisas como andar de ônibus. Porque eu era criada muito presa em casa. E a desculpa era a mesma, assim, é cuidado, Atenea, porque seus pais têm cuidado, Atenea, porque o mundo é um lugar perigoso. Sim, o mundo é um lugar perigoso, mas superproteção, mas os pais não estarão aqui para sempre para proteger os filhos. E a superproteção gera seres incapazes. Oh, a vida não é a vida não é boa, a vida não é um mar de rosas. E um dia, o filho superprotegido, ele vai ter que se deparar com os desafios da vida. Aí o que será de uma pessoa a quem os pais nunca prepararam para se virar por si mesma?
Infelizmente é isso. Eu me lembro que com 12 anos eu comecei a bater pé. Eu notei que todos os meus colegas já iam para a escola sozinhos, de ônibus. Eu praticamente era a única que ia de carro. Meus pais me deixavam na escola e me buscavam de carro. Eu queria me sentir capaz. Aí minha mãe dizia, minha avó paterna dizia, ô Atene, é sua prima mais velha do que você, a mãe dela não leva ao colégio? E o mundo tá perigoso, Ateneia. Olha, houve uma vez uma menina que uns caras pegaram, fizeram com ela tudo que não prestava. Mas acontece que os pais não vão estar sempre aqui para proteger os filhos. Olha, um professor falando sobre superproteção, eu vi num comentário de um vídeo no YouTube, ele disse: nós estamos formando uma geração de imprestáveis. Por quê? Filhos que os pais não deixam enfrentar os desafios da vida, filhos por quem os pais decidem tudo, filhos que os pais não preparam para enfrentar a vida. Hoje eu tenho quase certeza de que se eu não tivesse batido o pé dizendo que queria ir para a escola sozinha, como todos os meus colegas, talvez eu tivesse chegado aos 18 anos sem saber andar na rua. E olha, e mesmo quando eu já ia, comecei a ir para a escola sozinha, eu com 13, 14 anos, minha mãe fazia questão de ir comigo para o ponto do ônibus. Eu dizia, mãe, eu quero ir sozinha. Eu não vou me perder ainda ao ponto do ônibus, não, mãe. Mãe, não, Atenea, porque é mais seguro, minha filha. É mais seguro que eu vá com você. Eu com 15, uma vez, eu precisei ir para o centro da cidade. Minha irmã com 12, minha mãe achava que minha irmã com 12 anos tinha que ir comigo. E eu me sentia super mal, dizia, eu não vou me perder na rua. Ou então quando eu tinha 17, que eu precisei ir ao banco uma vez para pagar uma conta e minha mãe disse, lembra, Tened, pague só ao caixa. Onde é que uma mulher, uma moça já quase adulta, já quase maior de idade, não sabe que tem que pagar o caixa? Eu iria pagar mais a quem? Indiretamente, isso é o mesmo que chamar uma pessoa de idiota. Mas é claro, o problema é que as pessoas de fora, elas tendem a passar pano nas atitudes de superproteção dos pais. Elas tendem a dizer, não é porque isso é cuidado, não é preocupação, é excesso de amor. Olha, tudo em excesso é ruim, até o amor. Olha, e superproteção não vai... Superpro... Superproteção não vai proteger os filhos, não vai impedir, não vai, deixa os filhos fracos, deixa os filhos despreparados. E muitas vezes não impede que o pior aconteça. Oh.
Aí assim, desculpa aí, eu fui interrompida. Aí falando assim, né? Todos os excessos são prejudiciais. Todos os excessos são prejudiciais, são ruins, né? Assim, e um bom exemplo de que superproteção não é boa é o livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Assim, Clara dos Anjos foi um clássico da literatura brasileira, escrito por Lima Barreto, e conta a história de uma menina mulata pobre, que ela é filha de um carteiro, Joaquim dos Anjos, e de Engrácia. Os pais são super protetores. Os pais exercem sobre ela uma vigilância constante. Não deixam que ela saia para canto nenhum. Ela é criada praticamente isolada. A mãe não a deixa nem mesmo ir para o mercadinho perto da casa. Há até mesmo um episódio em que, assim, tá faltando sal, aí a mãe não quer ir para não deixá-la sozinha em casa e não a deixa ir. E os pais não a educam sobre nada, não conversam com ela sobre nada. E como resultado, ela se torna presa fácil para um cafajeste, que é C. Jones, e ela fica grávida dele. Como a gente vê, a superproteção não ajuda, não a ajudou. Não a salvou de um grande mal, mas fez com que ela se tornasse presa fácil. Do mesmo jeito, crianças criadas com excesso de higiene, que muitas vezes uma pessoa se limpa demais, ela muitas vezes se torna mais vulnerável a certas doenças. Tanto é ruim ser sujo demais, quanto é ruim ser limpo demais. A superproteção é o extremo oposto da negligência. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pensar bem. Olha, eu sei que não é fácil criar filhos. E muitas vezes as pessoas casam e têm filhos, elas já vieram de lares problemáticos. Muitas pessoas reproduzem com seus filhos os comportamentos errados que sofreram dos seus pais. Eu sei, não é fácil criar. A gente tem que entender que muitas vezes os pais erram com as melhores intenções, mas os pais, olha, vocês pais que super protegem seus filhos, que fazem coisas como muitas vezes entrar no quarto deles sem pedir licença, abrir as bolsas deles, como muitas vezes minha mãe fez isso comigo, de abrir minhas bolsas. Uma vez eu tinha feito como atividade, a gente tinha feito em sala de aula uma atividade de trocar bilhetes. Aí houve um dia em que manhã chegou, abriu minha bolsa para ver os bilhetes que eu tinha recebido. Eu achei isso chato. Mas não assim. A justificativa era de que era cuidado, era atenção de mãe. Mas hoje eu entendo que isso era uma atitude invasiva, né? Como, por exemplo, também a atitude dela quando eu fazia o dever de casa, que muitas vezes ela ficava em cima de mim, ela chegava, ficava ditando respostas. Muitas vezes eu já tinha dado minhas respostas, ela mandava eu apagar, mandava fazer as atividades de um jeito totalmente diferente do que os professores tinham mandado fazer. E no dia seguinte, haja levar bronca dos professores. Eu dizia para ela, mãe, a professora não mandou fazer desse jeito. Mas aí ela dizia, vamos, Atenê, faça desse jeito que tá mais completo. Mas aí era uma coisa, eu ficava dizendo, mas mãe, eu tenho que fazer do jeito que a professora mandou. E um dia eu discuti isso com minha psicóloga, ela disse, é superproteção. Porque eu me sentia sob uma pressão muito grande. Porque por um lado, a professora tinha mandado fazer de um jeito e do outro, mãe chegando e dizendo, faça desse jeito, que é mais completo. Uhum. Olha, superproteção também deixa a pessoa insegura. Superproteção também gera depressão, gera ansiedade. Então, a superproteção não é uma coisa boa. Uhum. Ela é tão ruim quanto a negligência, é tão ruim quanto maltratar. Uhum. Boa tarde a todos.